conversas paralelas, mas que todos possam estar com seus ouvidos abertos e abrindo seus corações para receber a tua palavra. A palavra não é dele, mas é do Senhor, e que ele possa esconder atrás da cruz de Cristo. Abençoa os demais homens líderes dessa reunião e os visitantes, que eles possam sentir bem no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, muito boa noite, meus irmãos. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo a todos pela oportunidade que vocês estão concedendo a nós, a mim, ao Josué, ao Lucas, também ao Davi, para a gente estar aqui hoje glorificando a Deus nesse culto. A gente se sente muito alegre e muito feliz dos irmãos concederem uma oportunidade dessa para nós, porque mostra que existe um interesse da união de homens em acolher os homens mais jovens que estão entrando agora na união. Então, que hoje seja marcado como um dia de acolhimento, de ingresso, e a palavra inicial é de gratidão. A visão que a gente tem de vocês, quando a gente olha assim, é de grande admiração. A gente vê o empenho que vocês têm toda terça-feira, organizar o culto de homens, várias vezes durante os meses fazer viagens missionárias, organizar acampamentos. Então a gente olha para vocês com um olhar de admiração. A meta de vocês também é ousada e a gente admira muito a meta de alcançar todos os homens de Rio Verde para Jesus. Então, a palavra de gratidão, a palavra de admiração pelos irmãos. E hoje nós somos os mais novos aqui, mas a palavra de Deus é que vai conduzir todo esse momento. Então, vamos buscar sempre estar amparados na Bíblia. E o desejo e a oração é para que Deus fale ao meu e ao seu coração nessa noite. O título da mensagem é o seguinte: o dia que o braço ficou sozinho. O dia que o braço ficou sozinho. Quando o Edson falou pra gente, convidou a gente para estar aqui, eu fui pensar a respeito de qual era o tema, qual a história a gente podia usar, qual passagem da Bíblia seria interessante a gente citar nesse momento aqui que nós estamos. E aí a conclusão que a gente chegou foi que seria interessante falar sobre a transição de Moisés para Josué, onde Josué ele sempre esteve acompanhando Moisés e em um dado momento chegou a hora de Josué assumir a liderança do povo. E eu pensei nisso porque da mesma maneira que hoje os irmãos estão conduzindo a união de homens à frente dos ministérios da igreja, vai chegar um dia que vai ser a nossa vez. E nós estamos aqui simbolizando que a gente está aprendendo com vocês. Da mesma forma que Josué aprendeu com Moisés, nós estamos aprendendo também a cada dia que passa com os irmãos. Amém. Então, eu convido todos a abrirem as suas Bíblias aí no livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos ler dos versículos do 1 ao 9. Quando vocês encontrarem aí, fala amém. A palavra diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora para esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Da mesma forma que eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido.
Não te mandei eu, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela vida de cada um que está presente aqui nessa reunião. Nós clamamos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, que a gente consiga entender qual que é aquilo que o Senhor queria falar nessa passagem e qual que é a aplicação que temos para a nossa vida hoje. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e abra a mente de todos nós. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então antes da gente entender aquilo que Deus quer falar através desse texto, é interessante a gente entender qual que é o contexto que essa passagem aqui foi escrita. O que estava acontecendo, onde Josué estava, qual era o período da história, porque isso é muito importante para nós. Então, para entender o presente, às vezes é necessário olhar para o passado. E o passado começou com Moisés. Então essa história aqui, ela começa com Moisés. Moisés, ele foi um cara que foi criado como príncipe no Egito. E em certo momento da sua vida, Deus chegou em Moisés, falou com Moisés, deu um chamado para Moisés e passou uma missão para Moisés. Moisés, ele ia ser o responsável por tirar uma nação inteira que era escrava em um país e levar ela para outro local que Deus já tinha prometido para essa nação. Então Moisés tinha o grande desafio de levar um país inteiro de um lugar para o outro. E aí Deus encontra Moisés na sarça ardente, passa a mensagem para ele, passa o chamado para ele. Moisés de primeira ficou com medo, achou que não seria capaz, porque ele era gago, porque ele deu outras desculpas lá. Mas nesse encontro com Moisés, Deus disse que ele estaria com Moisés. E aí, do decorrer da história, a gente vê nos livros da Bíblia que Deus sempre esteve com Moisés em todos os períodos da vida dele. Nos momentos de felicidade, nos momentos de tristeza. E Moisés, ele foi grandemente usado. E o que a gente precisa destacar é que, enquanto Moisés estava exercendo toda essa liderança, fazendo toda a sua missão, Josué estava ali observando. Josué estava andando com Moisés. Não é em todos os momentos da Bíblia que é citado o nome de Josué, mas a gente entende que Josué estava presente ali naquelas situações. Então, no momento em que Moisés chegou no faraó e pediu para o faraó libertar aquele povo, deixar que eles saíssem do Egito e fossem para a terra prometida, Josué assistiu aquilo ali. Josué viu as pragas, Josué viu os gafanhotos, o mar virando sangue, viu os insetos. Josué presenciou tudo aquilo. Josué presenciou a morte dos primogênitos, que foi a última praga. Josué, então, desde sempre, teve contato com o poder de Deus e teve contato com o que Moisés estava fazendo através da vontade e do plano de Deus. Josué foi sempre instruído, Josué foi um grande espectador. E mais à frente, Josué presenciou a abertura do Mar Vermelho, Josué presenciou a fuga, o êxodo do Egito, Josué participou da Páscoa. Josué assistiu Moisés liderando o povo quando Deus mandava a nuvem por cima, quando Deus fazia chover pão. Josué viu quando Moisés subiu no monte e Deus entregou a lei para Moisés. Josué acompanhou Moisés citando a lei, explicando para o povo qual que seria o modelo que eles deviam andar, o que eles deviam fazer, quais eram as leis, o que Deus gosta, o que Deus não gosta. Então Josué começou a conhecer a Deus através do ministério de Moisés. E da mesma forma que hoje estamos aqui aprendendo com os irmãos, Josué também teve oportunidades de atuar no ministério de Moisés. A gente vê um momento no qual Josué assume o posto de general do exército. Então, enquanto Moisés era o líder, o intercessor, aquele que falava com Deus, Josué entrava na parte da briga. Ele era o guerreiro, ele organizava as guerras, ele fazia os estratagemas para vencer as nações que fossem contra Israel. Em outros momentos a gente vê que Josué era aquele que ficava na porta da tenda enquanto Moisés falava com Deus. Então a gente vê que Josué sempre foi instruído. Moisés foi aquele que foi o mentor de Josué. E Josué via em Moisés uma figura de segurança, uma figura de tranquilidade. Então, apesar de Josué já assumir desde cedo o posto de general, o posto de guarda da tenda,
e protagonismo em outras situações também, a gente entende que quando o calo apertava, quando acontecia alguma coisa, Josué podia recorrer a Moisés. Exemplo, estava na guerra e Josué está lá aguentando firme com as suas estratégias. Quando acontecia alguma coisa, ele tinha quem recorrer. Ele não era o último na ponta da fila. Quando a trem desandava, quando o balão estourava, quando o calo ficava na mão, ele tinha aquela pessoa que trazia segurança para ele. E essa pessoa era Moisés. Então Josué sempre foi muito corajoso, ele sempre teve o temor de Deus, mas ele estava na sombra de Moisés. Moisés era o cara que aguentava porrada firme e Josué sempre tinha ele como a segurança. Mas nesse texto que a gente leu, a gente vê o momento em que o braço ficou sozinho. Porque Josué era o braço direito de Moisés, mas no texto que nós lemos, o braço ficou sozinho. Se a gente for no versículo 2, começa assim: Moisés, o meu servo, é morto. Nesse momento, certamente Josué pode ter sentido medo. Ele pode ter ficado assustado. Ele pode ter se amedrontado com a missão que ia ter que assumir. Porque apesar de Josué ter visto Deus fazer grandes coisas através da vida de Moisés, ele também viu a pressão que Moisés tinha que aguentar. O povo reclamando toda hora, o povo querendo voltar para o Egito, a nação sendo invadida, a presença de Deus que naquela época assustava o povo. Então Josué viu coisas boas, mas ele também viu coisas desafiadoras. E chegou o momento em que Josué já não tinha mais aquela segurança. Josué não tinha mais em quem se amparar, não tinha mais aquela pessoa que ia dar tranquilidade para ele. Agora o último na ponta da parada era Josué. Ele que ia ter que ser o responsável por resolver as questões daquela nação ali em diante. Milhares de pessoas com problemas, dificuldades, rebeldia, tudo ia cair nas costas de Josué. E esse texto ele nos traz alguns ensinamentos que foram aplicados na vida de Josué e também são aplicados na nossa vida atualmente. Bom, primeiro, a gente vê aí a necessidade de um encontro com Deus. A gente vê que no versículo fala que o Senhor falou a Josué. Então a gente vê a iniciação de um momento no qual Josué, ele tem um contato com Deus, ele tem um relacionamento pessoal com Deus. No primeiro momento, as ações de Josué, aquilo que ele fazia, era pautado nas orientações que Moisés passava para ele, na grande maioria das vezes. Mas agora, na ausência de Moisés, foi necessário um encontro pessoal com Deus. Agora Josué ele precisaria ter um relacionamento pessoal, relacional, íntimo com Deus, porque senão ele não ia dar conta do trampo. Então, nesse texto a gente vê aí que Deus falou a Josué. Em outro momento no livro a gente também vê o episódio no qual aparece o príncipe dos exércitos, que naquele momento ele representava Deus, representava uma teofania de Deus, e aquele príncipe ele fala com Josué. Aquele príncipe fala com Josué, e aí Josué fica assustado, ele vê que é uma criatura sobrenatural e pergunta: você é amigo nosso ou é dos nossos inimigos? Ou seja, você é do nosso exército, você está a nosso favor ou você está a favor dos inimigos? Aí a resposta do anjo não é nem a favor de Josué e nem a favor dos inimigos. O anjo diz que ele é o exército, ele é do exército do Senhor, o exército de Deus. O que significa que nessa nova etapa da vida de Josué, nessa nova fase que ele ia ter que assumir a liderança, não era Deus que ia estar ao lado de Josué, ajudando ele na sua missão. Era Josué que precisava estar ao lado de Deus. Era Josué que precisava se submeter ao plano que Deus já tinha traçado. Então, não era algo assim: agora eu vou fazer o meu planejamento, vou seguir o meu plano, vou seguir a minha missão, e agora Deus também vai estar comigo porque Deus estava com Moisés. Não era essa a mensagem. A mensagem é a seguinte: Moisés morreu e agora Josué também precisa decidir seguir o plano de Deus. E aí, esse momento desse encontro de Josué com Deus, ele mostra que a necessidade de um encontro pessoal, a necessidade de um relacionamento íntimo com Deus. E foi isso que promoveu o sucesso de Josué em toda a sua jornada. Um encontro pessoal, um relacionamento, a direção de Deus.
no momento que Josué assumiu a liderança, agora quem ia passar a direcionamento, aquilo que o povo ia seguir, qual eram as estratégias, o que deveria ser feito primeiro e depois, era Deus que ia falar para Josué. Então, da mesma maneira que isso foi uma verdade para Josué, isso também é uma verdade para mim e para você hoje. A gente precisa ter um encontro pessoal com Deus. A gente não pode viver a nossa vida baseado naqueles que foram os nossos mentores ou baseado naqueles que foram os que nos iniciaram na fé. Chega um momento em que eu e você, nós precisamos decidir andar ao lado de Deus. Porque Deus apareceu para Josué e Josué precisou decidir andar ao lado de Deus. Eu e você precisamos também decidir andar ao lado de Deus. Não por conta de um pastor, não é por causa que a gente andou com um pastor, porque a gente andou com um tio nosso, um pai, que significa que Deus também vai estar conosco. É necessário que a gente também faça a nossa decisão, e esse é um convite feito para mim e para você todos os dias da nossa vida. Também nesse texto a gente aprende sobre qual que ia ser o amparo e a direção que Josué devia seguir. A gente vê isso ali nos versículos 7 e 8 do texto que a gente leu, no qual diz que Josué ele não devia se desviar nem para a direita e nem para a esquerda da lei que Deus deu para Moisés. Mas antes, Josué ele precisava meditar nessa lei dia e noite. E isso era necessário para que para que Deus fizesse prosperar o caminho de Josué e que Josué fosse bem sucedido. Então a gente observa uma íntima relação do sucesso e da prosperidade com o amparo daquilo que é a palavra de Deus. Naquele contexto era a lei que Deus deu para Moisés. Hoje é a Bíblia, certo? Então o sucesso no plano de Deus para mim e para a sua vida, ele precisa ser pautado, ele precisa estar amparado num dia a dia com a Bíblia. É necessário que todos nós, como homens, tenhamos o conhecimento dessa palavra, o conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus se revelou através desse livro. Porque é aqui que a gente vai encontrar o direcionamento para as questões que a gente enfrenta no dia a dia, é aqui que a gente vai encontrar o nosso propósito, é aqui que a gente vai encontrar respostas para muitas das dúvidas que nós temos. Muitas das vezes a gente se pega em oração questionando por que Deus ainda não respondeu algo para nós, ou por que determinada coisa pode estar acontecendo conosco, por que somos desafiados com tais desafios. Mas muitas das vezes nós não encontramos uma resposta da forma que nós queríamos, uma resposta de repente sobrenatural, alguém falando para você, porque muitas coisas e todas as coisas essenciais, tudo que a gente precisa saber já foi revelado, já está escrito na Bíblia. Então, muitas das vezes, nós não estamos sem resposta. Muitas das vezes, não nos falta direção de Deus, e sim meditação na palavra. Às vezes falta o contato com a Bíblia, um contato íntimo, um conhecimento, um empenho, uma disciplina diária, e dessa forma é que a gente encontra respostas para várias questões da nossa vida. Então, hoje nós somos desafiados ao invés de repente reclamar ou ficar chateado ou com dúvidas, a gente pensar se as questões e as dificuldades que a gente está passando não são por conta que a gente não tem um tempo de meditação, não são por conta que a gente não tem meditado dia e noite, assim como diz o texto. Deus orientou que Josué meditasse na palavra dia e noite, para que dessa forma ele fosse bem sucedido. Essa vale para nós hoje também, para que a gente alcance o sucesso, a prosperidade no plano que Deus colocou para mim e para a sua vida. É necessário um contato íntimo com a Bíblia. Então, iniciamos falando que é necessário um encontro com Deus, e também agora entendemos que é necessário um dia a dia com a palavra de Deus. E também encontramos aqui uma outra terceira lição que vale para os dias de hoje também, que valeu para Josué e vale para hoje, que é a questão da força e da coragem para desempenhar a missão. O que isso significa? Isso significa que
de repente Deus coloca no meu e no seu coração um direcionamento. Ele coloca uma vontade, um propósito, um plano, mas muitas das vezes, como no caso de Josué, é necessário que além da direção divina, tenha uma força e uma coragem minha e sua para executar aquela tarefa. Nesse texto que nós lemos, em 3 momentos, Deus fala para Josué ser forte e ser corajoso. Deus fala isso para Josué porque Josué estava com medo. Porque, como a gente falou no início, Josué ele sempre teve um amparo de Moisés. Ele tinha convicção do chamado, ele tinha certeza daquilo que ele devia executar, mas quando o calo apertava, ele tinha Moisés do lado. Ele sempre estava na sombra. Então, não era um desafio tão elevado como o que ele estava assumindo agora. Mas chegou num momento em que Josué precisou assumir uma postura de força e de coragem para continuar a missão que Deus tinha colocado para aquele povo. Porque desde a época de Abraão, dos patriarcas, já tinha a promessa que seria uma grande nação, já tinha a promessa que ia ser liberto do Egito, que ia ser uma nação que emana leite e mel. Então Josué sabia qual que era o plano de Deus, sabia qual que era o propósito de Deus para a vida dele. Isso é dito aqui no texto. Mas foi necessário que Josué tivesse força e coragem para continuar desempenhando. Então, foi escrito aqui antes deles atravessarem o Rio Jordão. E aí a gente pode imaginar a cena que Josué estava lá, e ele olhou lá do outro lado e viu todas aquelas cidades, viu os gigantes, viu aqueles povos que já estavam lá há muitos anos, e de repente ele pode ter sentido medo. Ele viu um mar, é o primeiro desafio, ele ia ter que atravessar aquele mar. Então ele olhou assim e viu um grande desafio, e foi necessário que ele tivesse força e coragem, porque Deus já tinha falado que aquela era a vontade dele. E da mesma forma, é necessário que eu e você tenhamos força e coragem para desempenhar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Amém. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas, não podemos confundir com aquilo que é a nossa vontade. Entendeu? Aqui nesse texto é dito que onde pôr a planta dos vossos pés será seu, mas não significa que era Deus dando álibi para Josué fazer o que ele queria. Significa que o plano era de Deus e a coragem ela precisava ser de Josué. Então era uma força e uma coragem para executar o plano de Deus, não o plano de Josué, não a vontade de Josué. Deus não estava ajudando Josué a virar um novo rei. Deus estava ajudando Josué a conquistar a terra que ele prometeu para seu povo. Da mesma forma vale para mim e para você nos dias de hoje. Deus não é aquele cara que vai estar sempre nos ajudando a conquistar os nossos objetivos, nos ajudando a se tornar um cara rico, nos ajudando a se tornar um cara influente na cidade, nos ajudando a nos tornar um cara poderoso. Não, é necessário que a gente tenha força e coragem para executar aquilo que Deus tem de plano para as nossas vidas. E de repente, para finalizar, você pode estar pensando, então, qual é o plano de Deus, qual é o meu propósito, qual é aquilo que eu devo fazer, qual é a direção que Deus tem para mim e que eu tenho que ser forte e corajoso nesse sentido. Bom, tem algumas coisas que são gerais, algumas coisas que valem para todos que estão nos ouvindo, e tem algumas coisas que de repente sejam específicos para um e para outro. Geral, nós precisamos ter força e coragem, e principalmente os irmãos que já são casados, com força e coragem para amar e para liderar a sua família. Porque isso é algo que é bíblico, já está escrito na palavra. Isso nos remete ao segundo ponto, no qual diz que a gente precisa ter um contato com a Bíblia. Então, se está escrito na Bíblia que é necessário que a gente ame e lidere as nossas famílias, eu não sou casado, mas muitos aqui são. Então, é necessário ter força e coragem para fazer isso. De repente, alguns lidam com filhos que são desviados. Os caras hoje estão pouco querem andar com Deus. Então é necessário ter força e coragem para lidar com esse tipo de situação. De repente, vocês e nós enfrentamos desafios relacionados a ideologias que tem hoje em dia, como o feminismo e outras que tem tanto nos atrapalhado nos nossos planos. Então é necessário ter força e coragem para combater isso. É necessário ter força e coragem para evangelizar, para cumprir o mandamento de Deus, porque isso está escrito na Bíblia. É necessário força e coragem para nos envolver em questões sociais,
da nossa sociedade, porque isso também é uma vontade de Deus expressa através do entendimento bíblico. É necessário ter força e coragem para proteger, presidir e prover as famílias de cada um aqui. E de repente também você tem um chamado em específico, como alguns irmãos aqui têm o planejamento de alcançar todos os caminhoneiros, todos os rioverdenses, homens rioverdenses para Jesus. Então, é um grande desafio, um desafio ousado. E da mesma maneira que Josué estava daqui do Jordão, olhando para aquela terra, olhando para a muralha de Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo, mais protegida, para os gigantes, para todos os desafios, eu e você, a gente olha para aquilo que é as nossas dificuldades, e a gente precisa ter a postura de Josué, que é a força e a coragem para enfrentar aquilo. Mais à frente no livro de Josué, vai estar escrito que Josué conquistou, e depois disso a terra descansou da guerra. Então Josué cumpriu o seu plano. Mas tudo isso só foi possível porque Josué antes teve um encontro com Deus, porque Josué teve um amparo bíblico e porque Josué teve força e coragem. Então, essa é a mensagem que Deus tem trazido aos nossos corações nessa noite. O desejo é que Deus esteja reforçando aquilo que não foi dito, mas eu gostaria de finalizar voltando na questão do ponto do encontro com Deus. Isso é algo que é necessário para todos aqueles que estão nos ouvindo, ou quem está aqui, ou quem nos acompanha pela internet. É necessário que em algum momento da sua vida você tenha um encontro pessoal com Deus. Josué, ele viu o príncipe das trevas, o príncipe dos exércitos do Senhor, e aquilo simbolizou o encontro dele com Deus. Ele se submeteu à vontade de Deus. Ele decidiu andar do time de Deus, jogar no mesmo time. E é necessário que eu e você um dia a gente decida andar no mesmo time de Deus também. E como que a gente faz para andar no mesmo time de Deus? A gente anda no mesmo time de Deus quando a gente aceita o sacrifício que Ele fez, por nós. Então a Bíblia ela vai nos dizer que eu e você, nós somos concebidos em pecado, faz parte da natureza nossa que a gente seja pecador, que a gente seja inclinado para o mal. A gente sabe que algo dentro de nós nos inclina a fazer aquilo que é o errado, aquilo que é o pecado, e isso é algo que não tem como a gente se livrar por enquanto. É algo que faz parte da nossa essência, a natureza pecaminosa. E a Bíblia também diz que essa natureza pecaminosa que a gente nasceu, ela é aquilo que vai nos condenar à morte. E quando a Bíblia diz morte, ela está se referindo não somente à morte física, que todo mundo morre um dia, mas também à morte espiritual, ou seja, a morte que significa a ida para o inferno. Então a Bíblia é clara em dizer que aquele que comete um pecado, ele está diretamente encaminhado para o inferno. E eu e você somos pecadores. Todo mundo tem essa natureza pecaminosa, todo mundo tem a inclinação a cometer aquilo que é o errado. E isso faz com que a gente seja automaticamente condenado ao inferno. Mas, se o inferno existe, o céu também existe. E a pergunta é, se todo mundo é pecador e o pecado leva a gente para o inferno, a pergunta é, como que alguém faz para ir para o céu então? A resposta ela é através da fé em Jesus. Então, aquele que confessar com a sua boca que ele é alguém pecador, que ele é alguém que necessita de ter um encontro com Deus, de ter um encontro com Jesus, aquele que confessar que ele tem essa natureza pecaminosa e crer que Jesus foi aquele que morreu na cruz para que fosse perdoado o meu e o seu pecado, então essa pessoa ela vai ser salva. Não é por conta dela ter tido uma vida boa, feito as coisas certas, sido um exemplo na sociedade, e sim pela fé que Jesus é aquele que foi capaz de vencer essa sua natureza pecaminosa, vencer a morte que você estava condenado. Então, da mesma forma que o mesmo Deus que encontrou Moisés na sarça ardente, o mesmo Deus que chamou Moisés para levar um país inteiro fora do Egito, o mesmo Deus que encontrou Josué naquela terra santa, o mesmo Deus que fechou a boca de um leão, o mesmo Deus que abriu um mar vermelho, o mesmo Deus que fez chover pão, o mesmo Deus que fez cair fogo do céu,
é o mesmo Deus que hoje quer ter um encontro com você. Amém. E é necessário que você aceite esse encontro que Deus está promovendo para a sua vida nessa noite. Então, o encontro que Deus quer ter com você é um encontro no qual você reconhece a sua natureza e você reconhece a necessidade de Jesus, e dessa forma você alcança a salvação eterna. Aí você vai ter a certeza da salvação. Se alguém te perguntar em algum momento se o dia que você morrer você vai para o céu ou para o inferno, você vai ter segurança e certeza e amparo bíblico para entender que o dia da sua morte é o dia da sua chegada no céu. Então, é necessário que você confesse isso com a sua boca e que você se arrependa de todo o seu coração. E, de repente, pode ser que você planeje fazer isso no fim de semana, ou você planeje fazer isso no próximo culto de homens, mas a gente precisa destacar a urgência dessa decisão. Então, caso aconteça da sua morte chegar antes da sua decisão, aí não há mais nada que possa ser feito. Então, se hoje Deus toca no seu coração, é necessário que você o confesse como seu Salvador e que através disso você alcance a salvação. Amém. Que através disso Deus escreva seu nome no livro da Bíblia. Amém. Josué é o mesmo nome de Jesus no hebraico. Josué significa Javé salva, e Jesus também significa Javé salva, é a mesma origem. E Deus salvou o povo de todos os desafios. Deus salvou Josué daqueles gigantes, Deus salvou Josué da mulher de Jericó, salvou de todos aqueles desafios, e Deus também quer salvar a sua vida, salvar você da condenação do inferno. Então é necessário que você tenha um encontro pessoal com Deus, porque todos aqueles personagens bíblicos, antes de fazerem grandes coisas, eles tiveram um encontro pessoal com Deus. Não foi por conta de uma habilidade que eles tinham, e sim por conta de um encontro genuíno que eles tiveram com o Senhor. Então, que não deixe de passar do dia de hoje o seu encontro com Deus. Isso é muito necessário e importante. Significa a sua salvação eterna. Amém. Então, eu agradeço aos irmãos pela oportunidade que nos foi dada, e que o Senhor complete a palavra no seu coração. Aqueles que sentirem nunca tiveram encontro com Jesus e sentirem um desejo e de repente queiram publicar isso, convido a levantar a sua mão. Se existe alguém aqui entre nós que reconhece a sua natureza pecaminosa, reconhece a sua necessidade de ter um encontro com Deus, um encontro pessoal, um momento no qual Deus vai se chamar de filho, e da mesma forma que ele andou com Josué, você também vai andar com Deus. Então levante sua mão, nós queremos fazer uma oração com você. Mas de repente você pode sentir um nervosismo, você pode sentir a vergonha. Então você é convidado também a entrar em contato conosco, porque nós queremos fazer uma oração pela sua vida, recebendo o irmão como nosso irmão em Cristo, onde você vai assumir o posto de salvo. Você vai deixar de ser um condenado e vai ser um salvo. Amém. Então não deixe de fazer isso. Se Deus toca no seu coração, faça dessa decisão hoje, não deixe para amanhã. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém, meus irmãos.